Alô, pessoal. Bom dia a todos. Estão me ouvindo, hein? Perfeito, então, pessoal. Eu sou o Adilson Florentino. Estou de volta aí. Agora de manhã vocês vão ficar comigo para a parte de roteamento, né? Na verdade, introdução ao roteamento. Depois vamos falar um pouquinho de OSPF e BGP. A gente vai aí até o meio-dia e meia aí com essa parte introdutória, para que a gente possa fazer os laboratórios de roteamento agora à tarde, tá? Bom, primeira coisa aí, com relação à introdução a roteamento, primeira coisa, se entender, né, o que é rotear, né, o que é um roteador, né? Um roteador é um dispositivo, é um equipamento de rede que vai ser caminho de passagem entre várias redes diferentes, né? Um roteador é uma encruzilhada, por assim dizer, por onde pacotes destinados para redes diferentes passam. A função do roteador é encontrar o melhor caminho, né? Ou a melhor rota. Uma coisa importante de se lembrar é que eu não preciso, entre aspas, de um roteador profissional para rotear, né? Se eu tiver uma máquina Windows ou Linux com duas placas de rede e a função de IP-forward está habilitada, eu consigo fazer. Se eu conseguir fazer com que duas redes se comuniquem, né, troquem pacotes entre si, eu estou fazendo roteamento. Roteamento é uma função, né? Agora, a ideia de ter um roteador profissional é mais por conta da escalabilidade, né? Se tem um hardware dedicado aí para encaminhar pacotes, serve para questões de performance quando você tem um grande volume de dados, né? Um roteador, na verdade, é um computador destinado a uma função específica, né? Que é justamente encaminhar dados, né? Encaminhar pacotes de uma rede para outra, tá? E aí, a gente, na verdade, você tem duas funcionalidades aí, né? A ideia do roteamento mesmo, né? E o encaminhamento. O roteamento, na verdade, é onde a decisão lógica, né? Onde você tem a inteligência, a definição dos caminhos, né? Então, os protocolos de roteamento criam as tabelas de rotas, né? Criam os possíveis caminhos que podem ser utilizados. Então, quando um pacote precisa sair da rede A e ir para a rede B, na verdade, o roteador consulta a tabela de rotas para que isso seja feito. Só que os protocolos de roteamento não sujam as mãos, não carregam o piano, ou melhor, o pacote nas costas, né? Então, tem a função de encaminhamento, que muitas vezes a gente geralmente escuta isso de forma clássica aí na literatura de redes, né? A gente vê essas definições aí como control plane e data plane, né? O plano de controle e o plano de dados, ou o plano de encaminhamento. Então, no control plane, são tomadas as decisões lógicas, né? A seleção de caminhos é no plano de controle. No plano de encaminhamento, no forward plane ou no data plane aí, é que realmente eu vou preparar os dados para seguir viagem. Qual que é a função da tabela de encaminhamento? A tabela de rotas me disse, olha, para você chegar na rede 210.10, você precisa sair pela porta giga 0/0 e lá você vai ter que encaminhar para o IP do vizinho, que é 189.37.42.1. Então, você sabe o next hop. Então, a tabela de encaminhamento, o plano de encaminhamento, na verdade, vai fazer o quê? Vai pegar os pacotes. Toda vez que um pacote vai sair de uma interface e vai para outra, tem todo um preparo para o pacote seguir viagem. Tem que fazer TTL-1, né? O tempo de vida é decrementado em 1. Eu vou atualizar os endereços MAC de origem e destino a cada salto. Vou ter que fazer o recálculo do CRC, né? Do dígito verificador. Então, eu preparo o dado para a viagem, né? Tenho que olhar na tabela ARP também qual que é o MAC do vizinho, né, para poder fazer as atualizações aí. E simplesmente, aí, quando todas essas informações aí de camada 2 e 3 estão disponíveis,
eu consigo mandar o pacote de um lado para o outro, tá? Bom, então o roteador encontra o melhor caminho, né? Como que esse melhor caminho é escolhido? Então, existe uma tabela que a gente chama de RIB, né? O Routing Information Base. Eu tenho um banco de dados com as melhores rotas que podem ser utilizadas para chegar até cada destino, tá? Na verdade, cada protocolo de roteamento mantém um banco de dados desse, né? E existe uma RIB da caixa, né? Existe uma tabela com as melhores rotas que a caixa vai utilizar, né? A caixa que eu digo, o roteador vai estar utilizando, tá? Essas melhores rotas que vão ser usadas pela FIB, pela Forward Information Base, a base de informações de encaminhamento. Essas melhores rotas que foram escolhidas é que vão alimentar a tabela de encaminhamento aí. E assim, um roteador ele pode aprender rotas basicamente de duas formas, né? De forma estática ou de forma dinâmica. Quando o roteador acorda, na verdade, né? Quando eu ligo, o roteador inicializa, ele só conhece as redes diretamente conectadas, aquelas que ela tem ligação direta. A partir daí, o operador aí, o administrador aí que cuida do router, ele pode criar rotas na mão, né, rota estática, dizendo, olha, para você chegar na rede tal, pula para o vizinho tal. Só que criar rotas no braço é extremamente trabalhoso, né, e não é nada escalável, né, quando você precisar mudar alguma rota, tem que mudar não só no seu roteador, mas em todos os roteadores do meio do caminho. Então, quando eu tenho possibilidades aí, né? Tem caminhos alternativos. O que a gente realmente usa no mundo internet são protocolos de roteamento dinâmico. E nós vamos começar a configurar esses protocolos de roteamento dinâmico agora no período da tarde, né? A gente vai começar a ver primeiro o SPF, que vai cuidar da rede interna, da minha infraestrutura, e depois o BGP, que é realmente o protocolo que é usado aí para cuidar do roteamento dos IPs públicos, né? Do roteamento internet, propriamente dito aí. Bom, então, entendendo um pouco melhor aí como o roteamento funciona, né? O roteador ele recebe um quadro de dados. A tecnologia mais comum aí nas redes é o Ethernet hoje, né? No quadro, você já tem uma informação, né? Tem um campo chamado EtherType. Se for IPv4 é 0800, se for IPv6 é 86DD, né? Valores em hexadecimal. E eu já consigo definir, bom, os dados que estão chegando estão sendo transportados por IPv4 ou por IPv6. E o roteador ele vai ter uma tabela de rotas para cada protocolo de encaminhamento desse, tá? Então, se for IPv4, eu vou consultar a tabela V4. Se for IPv6, eu vou consultar a RIB, né? A tabela de rotas do V6. Na verdade, a lógica é sempre assim, eu sempre vou procurar o prefixo mais específico, tá? Essa é a ideia que ele está trazendo aí para a gente no slide. Então, por exemplo, eu tenho um endereço de destino, eu quero entregar o pacote para o destino 2001 DB8 1010 2.2.10. Então, eu vou olhar na tabela, eu tenho lá 2001 DB8/32, 2001 DB8/40. Qual vai ser escolhida? O prefixo mais específico é o /40. Somente se a interface B, né, de bola aí, tiver down, esse caminho não existir, eu vou pegar o caminho menos específico, que é o 2001 DB8/32, tá? Então, sempre a preferência é pelo caminho mais específico, que é o prefixo mais longo aí, né? Então, /40 é mais preferível. Se tivesse um /48, seria mais preferível ainda. Pergunta que não quer calar. E se o destino, ao invés de ser aí um 2001 DB8, fosse um 2001 DB9? Então, e eu não tenho, né? Eu só tenho redes DB8, não tenho redes DB9. Quando eu não tenho um destino conhecido,
O que o roteador faz, pessoal? Marcos está usando o meu bordão aí, o roteou, a gente pinga, e é verdade, né? Se roteador... Se o IP está correto, se o DNS está certo, roteou, a gente pinga. Exatamente, né? Então, se eu não tenho uma rota específica, eu vou usar a menos específica possível, que é a rota padrão. Então, se eu tiver uma rota padrão, a rota padrão é aquela velha lógica, né? Se só tem tu, vai tu mesmo, né? Se só tem a rota padrão, não tem nenhum destino, não tem nenhuma rota conhecida para aquele destino, então eu vou usar a rota padrão. Se não tiver rota padrão configurada no roteador, a caixa não tem mais o que fazer a não ser descartar o pacote, né? Então, se não tiver rota padrão, o pacote será descartado. Então, a tabela de rotas, né, a Route Information Base, basicamente eu tenho lá quais são as redes conhecidas, quais são os destinos conhecidos e para onde eu tenho que saltar, né? Qual que é o next hop para alcançar essa rota. Geralmente, assim, é o IP do vizinho e o nome da interface física do meu router, para o qual eu tenho que saltar para alcançar essa rede remota. Essa rede pode estar a vários saltos de distância, né? Então, o roteamento vai brincando aí de brincadeira de batata quente, 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 né? Vai saltando router por router até chegar no roteador que conhece mesmo aí o destino, tá? Como ver a tabela de rotas V4 e V6 depende muito do equipamento que você tem, né? No mundo Cisco, por exemplo, você pode usar lá Show IP Route, Show IPv6 Route. No MikroTik seria IP Route Print ou IPv6 Route Print. Já o Juniper, por exemplo, você pode dar Show Route Table iNet ou iNet6 para V4 e para V6, respectivamente aí, tá? Vocês vão ver um pouco desses comandos nos laboratórios, né? Que a gente vai ter aí à tarde. As melhores rotas da RIB são inseridas na FIB, né? Então, aquela velha história do control plane e data plane, as melhores rotas são colocadas na tabela de encaminhamento para que os dados sejam, para que os dados sejam transportados, né? Você pode olhar a FIB, na verdade, também de várias formas diferentes, né? No mundo Cisco você tem lá um Show IPCEF, o Show IPv6 para ver a tabela. No Juniper você tem lá o Show Route Forwarding Table, né? Então, basicamente é isso. O encaminhamento propriamente dito, né, é feito pela FIB, tá? E não na RIB. Assim, o exemplo didático que eu tenho para o pessoal entender as diferenças de RIB e FIB, né? Não sei se você já tinha ouvido, né? Alguém aqui curte corrida de rally de carros, né? Dentro, lá, os carros que participam da competição lá de um rally, geralmente tem duas pessoas dentro desses veículos, né? Você tem o piloto e o navegador. Qual que é a diferença entre eles, né? Bom, alguém pode dizer assim, o piloto pilota e o navegador navega. Mas a ideia básica seria a seguinte, né? Fazendo a comparação com o mundo do roteamento aí, a tabela de rotas, né, a RIB, é como se fosse o navegador. O navegador, ele tem os caminhos. Então, ele diz para o piloto, olha, você deve ir para a direita ou para a esquerda, mas quem, na verdade, coloca a mão na massa e move o veículo de um lado para o outro é o piloto. Então, o piloto é a FIB, né? É a Forward Information Base, é quem faz o transporte propriamente dito, é quem carrega o pacote da interface de origem para uma interface, da interface de entrada, na verdade, né? Para a interface de saída, e faz com que o roteamento aconteça propriamente dito, né? Ok com relação a isso? Então, o que mais a gente tem ali? FIB e tabela de encaminhamento, tabela de rotas. Como que eu posso alimentar essas estruturas?
Então, eu tinha comentado com vocês ali que o diretamente conectado, o roteador já conhece. Eu posso aprender via roteamento estático, as tabelas podem ser alimentadas via rota estática, ou eu posso ter um protocolo dinâmico de aprendizado. E há dois tipos de protocolo dinâmicos aí, que são descritos nesse slide aí, né? Você tem os IGPs e os EGPs, né? Os protocolos de roteamento internos, né? Então, praticamente todos os protocolos de roteamento, tirando o BGP, são IGPs, são protocolos internos, né? Então, o SPF, RIP, EGRP, ISIS, todos esses protocolos que rodam dentro de um AS, né? Que rodam dentro de um sistema autônomo, são protocolos internos, são IGPs. O BGP é o único EGP, né? É o único Exterior Gateway Protocol. É o único protocolo de roteamento externo que nós temos conhecimento ali, tá? É o único protocolo externo, é o BGP. O BGP, assim, numa linguagem poética, né? É a argamassa, é a liga que une os sistemas autônomos na internet, tá? Se não fosse o BGP, eu não poderia ter essa complexa rede, né? De sistemas autônomos interligados entre si, divulgando, né, aprendendo, ensinando rotas de forma global, né? O BGP é o protocolo responsável por isso, que é o nosso maior foco do curso ali que a gente vai ter aí a partir de hoje aí nos laboratórios. Bom, voltando à questão da rota padrão, né? A rota padrão é o destino menos específico, é a última escolha, né? Quando não tiver nenhuma rota específica, vou usar a rota padrão. O gateway que nós configuramos nas máquinas, nos servidores, nas estações de trabalho, não deixa de ser uma rota padrão, né? Ou seja, para qualquer coisa que eu vou alcançar fora da minha rede, eu vou pular para o endereço de gateway. Então, vamos imaginar que no mundo internet eu tenho um roteador, vamos imaginar que o roteador 1 é o roteador de borda. Então, para alcançar aí as mais de 800 mil redes V4, as mais de 50 mil redes V6, o roteador ele vai ter uma rota padrão, qualquer rede de qualquer máscara, pula aqui pela E0, pela E1, né, no exemplo, saindo para o vizinho diretamente conectado já na internet. Os roteadores que estão atrás do roteador de borda também vão precisar de informação de rota default, né? Quando eles forem acessar alguma coisa que está fora do mundo interno, eles precisam saber para onde eles vão saltar. Tem duas maneiras de fazer isso. Ou eu poderia fazer a rota padrão no braço, entrar em cada um desses roteadores, né? O roteador 2, 3, 4, falar para eles, ó, para vocês conseguirem ir para a internet, vocês têm que pular para o roteador 1, para a porta diretamente conectada que vocês têm como roteador 1. Não precisa nem dizer que isso vai dar um trabalho administrativo de configuração muito grande, né? Tipo, se você tivesse 20 roteadores atrás do R1, teria que criar 20 rotas estáticas, né? Uma em cada router apontando para a saída de borda, para o roteador de borda aí. Felizmente, o que você pode fazer quando você tem um roteamento dinâmico aqui, você pode propagar a rota padrão por dentro do protocolo interno. O IGP, né, o protocolo interno mais comum que a gente tem na atualidade hoje aí é o SPF, que é o protocolo que a gente vai ver aí a configuração em maiores detalhes agora à tarde, né? Então, por exemplo, aqui dentro do roteador de borda, se ele já estiver falando o SPF com os demais roteadores, eu dou aí dentro do SPF um Default Information Originate, olha, a rota padrão que eu tenho, vou tornar conhecida para todos os vizinhos. Quando vocês precisarem ir para a internet, vem por mim, né? Eu sou o gateway, a verdade e a vida. Ninguém vai para a internet se não for por mim. Eu sou o caminho, a verdade e a vida, a porta, o gateway, né? Qualquer semelhança com o mundo real é mera coincidência. Então, na verdade, o roteador pode se valer do roteamento interno para propagar a informação de saída para a internet de forma dinâmica para os vizinhos. Bom,
Todos os roteadores precisam de rota padrão? Teoricamente, se eu não conheço todas as redes, vou precisar de uma rota padrão, tá? Existem roteadores que tem o que a gente chama lá de full route, né? Que é a tabela completa com todos os destinos. Então, teoricamente, se você já tem full route, você não precisaria de rota padrão. Os roteadores na internet que conhecem todas as redes, né? Eles participam na internet do que a gente chama aí de DFZ, né? Default Free Zone. Então, se o roteamento explicitamente conhece todos os caminhos, teoricamente ele não precisaria de rota padrão, né? Mas não é a realidade da grande maioria ali dos roteadores ali, porque manter full route, você tem um alto custo em termos de processamento e CPU para isso, né? Além disso, mesmo os roteadores que têm full route, às vezes você pode ter lixo dentro da tabela completa. Você pode fazer um filtro, por exemplo, aí o que vier de pacote para um endereço inválido, por exemplo, ele poderia ser descartado. Não tem na minha tabela, eu vou vou descartar. Então, geralmente você usa a combinação das duas coisas. Mesmo quem tem tabela completa, né? Faz roteamento explícito para cada um dos endereços possíveis, muitas vezes precisa de um filtro de descarte de lixo, né? Ou seja, olha, a tabela completa é essa, as rotas válidas são essas, qualquer outra coisa que vier não é um endereço válido, portanto, eu vou fazer descarte. Bom, política, tráfego de saída, né? Os pacotes eu vou ter que ter uma política de saída para dizer que caminho os roteadores, os pacotes vão estar seguindo, né? E eu vou ter que fazer filtros de entrada e filtros de saída. Normalmente, né, para um provedor de internet que roda BGP, qual que é a regra áurea da saída? A saída diz o seguinte: eu só anuncio os meus prefixos ou os prefixos dos meus clientes, tá? Então, geralmente, a saída é uma política um pouco mais simples. Eu só anuncio aquilo que é meu bloco, ou é bloco do meu cliente, tá? E de ninguém mais, porque se eu anunciar o bloco de mais alguém, eu vou estar provendo trânsito para ele de forma gratuita, tá? Obviamente, você tem aí, muitas vezes, alguns AS têm acordos de troca de tráfego, acordos bilaterais, né? Tipo, como ocorre no PTT, né? Eu deixo os seus pacotes passarem na minha rede, você deixa os meus passarem na sua, né? Geralmente, peering, né? Isso aí é feito com quem é do teu tamanho, né? A Embratel não quer fazer peering com um pequeno provedor. A Embratel, ou qualquer outro provedor, né? A TIM, a Telefônica, quem quer que seja. A grande operadora, ela quer vender trânsito. Ela vai trocar tráfego, geralmente, com quem tem algo a oferecer, né? Se é alguém muito pequeno, geralmente ele quer vender. E aí, eu preciso ter filtros corretos para evitar de ser trânsito para alguém. Porque, como vocês vão ver, né, nos laboratórios da tarde, qual que é o comportamento padrão para a maioria dos fabricantes com relação ao roteamento? O comportamento padrão é envia tudo e recebe tudo. É o menos restritivo possível. O que pode ser uma tragédia, né? Você tem você contratou duas operadoras, a operadora X e a operadora Y, né? Geralmente é assim, o pessoal que contrata assim, tem o cheap e o good, né? Operadora boa e operadora barata. Geralmente é difícil você conseguir ter as duas coisas simultaneamente ao mesmo tempo, né? A saída boa e a saída barata. Mas o que pode acontecer? Você pode receber as rotas por uma operadora e servir de trânsito para outra. Aí se você recebe e envia tudo, né? Você pode dizer, operadora, se você quiser também acessar qualquer outra rede da internet aqui, pode passar por mim, tá? Então, dar trânsito gratuitamente não é legal, né?
E assim, levantar a seção BGP é muito simples, é muito fácil. O difícil realmente são criar filtros e manter os filtros atualizados, né? Porque a internet é dinâmica, ela muda constantemente. Então, o grande desafio é controlar o tráfego de entrada e o tráfego de saída. Mas, de uma maneira geral, aí, tráfego de saída, geralmente, né? O que eu geralmente oferto é os blocos ou os blocos dos meus clientes. Aquilo que, para aqueles os quais eu ofereço trânsito. Geralmente, o tráfego de entrada, né? Que são as redes que como é que os pacotes chegam até a minha rede, né? Geralmente, o que eu faço, né? Eu não quero aprender os meus prefixos de fora, né? Porque não faz sentido. Alguém sequestrou meu bloco e eu também caí no sequestro, né? Então, assim, se alguém anunciou os meus blocos, eu não vou aprender os meus blocos de fora. Os meus blocos estão dentro da minha infra. Vou também bloquear os endereços inválidos, os bogons, os endereços que não têm dono, né? Então, eu faço uma peneira, aquilo que não convém aprender ou não deixo entrar. Priorizo via política. Eu estou aprendendo os prefixos do Google por 2 ou 3 upstreams aí. Por qual dos provedores que eu tenho eu vou sair pelo Google? Né? Por qual dos upstreams? Então, por exemplo, aumento o local preference, manipulo prioridade, altero os atributos do BGP para isso. Então, a gente vai ter, principalmente... Hoje a gente vai mais montar a estrutura, né? Mas principalmente quinta e sexta são dias intensivos para a gente mexer com políticas, né? Para a gente mudar aí bastante as políticas de entrada e de saída para que seja da forma mais satisfatória possível aí. Uma coisa que é importante ressaltar, né? Pessoal, tem muita gente que ainda faz muita confusão. É assim, quando a gente fala de AS in, AS out, a gente geralmente está falando aí no curso de anúncio de prefixo e recebimento de prefixo. Não tem a ver com o fluxo de dados propriamente dito, né? Então, vamos imaginar o seguinte, vamos imaginar que eu estou dentro do AS1, tá? Eu estou dentro do AS1 e eu tenho a rede X que está atrás de mim. Quando eu anuncio a rede X, isso daí eu estou fazendo AS out. Eu estou anunciando que a rede X está atrás aqui do AS1. Então, o mundo, quando quiser chegar na rede X, o tráfego de entrada vai bater na minha porta. Então, assim, os prefixos que eu anuncio influencia o fluxo de entrada. Tá? E isso, para mim, é o quê? Download ou upload, do ponto de vista do cliente que está atrás de mim? E aí? Então, só colocando, eu estou dentro do AS1. O AS1 anunciou a rede X. Aí o AS2 vai acessar a rede X, vai passar por mim e vai descer até a rede X. Então, temos uma divisão. Tem gente falando que é upload, tem gente que é download de dados aí. Eu estou dentro do AS1. Tá? Olha só, eu estou dentro do AS1. Como eu informo as minhas rotas, é download. Tá? Porque aí, na verdade, os dados vão vir e vão descer até o cliente. Até o que eu tinha comentado ali, os dados vão descer até o cliente. Então, do ponto de vista do AS1 que eu tinha frisado, vai ser download. E quando eu aprendo, por exemplo, eu estou dentro do AS1 e eu aprendo Vamos imaginar que atrás do AS2 tem a rede Y, tá? Então, eu aprendi a rede Y, o AS2 mandou a rede Y, eu aprendi a rede Y. Quando a minha rede X aqui quiser alcançar o Y, ele vai fazer o upload. Aí o X sobe por dentro do 1
até chegar ao 2. Então, é up. Então, na verdade, o segredo disso aí, né, é o contrário, né? Os prefixos que eu anuncio a S-out influenciam o fluxo de entrada de dados, que vai ser download, se a gente for pensar no cliente que está aqui atrás, debaixo do S1. Os prefixos que eu aprendo influencia a saída de dados, como é que eu vou conseguir, como é que os clientes que estão atrás de mim vão acessar o mundo externo, vão fazer upload. Isso partindo do princípio do AS1, tá? Então, muita gente confunde bastante. A gente viu até pela descrição do chat, o pessoal começa nas 50% de chance, né? Download e upload. É sempre o contrário. O que eu anuncio, prefixo anunciado influencia a entrada de dados, prefixos recebidos, aprendidos, influencia a saída de dados. Tá? Bom, voltando à questão lá dos protocolos internos e externos. Protocolo interno, então, o SPF e ISIS são os mais conhecidos aí. Os protocolos internos dentro de um sistema autônomo, né, geralmente são usados para cuidar de infraestrutura. Então, é o que a gente vai fazer exatamente no curso, né? Precisamos fazer... O que a gente vai fazer? A configuração primeiro do SPF, tá? Dentro da nossa rede, a gente vai fazer a configuração do SPF, depois nós vamos fazer a configuração do BGP. O SPF vai cuidar da propagação dos links de infraestrutura, loopback e ponto a ponto. Tá? Na nossa realidade, o que é mais usado realmente é o SPF. Depois que a infraestrutura estiver pronta, o SPF estiver rodando, aí a gente vai usar o BGP apenas para transportar IP público, tá? Então, os IPs públicos vão ser via BGP. Os meus IPs privados, que é da minha infra, né, o ponto a ponto e o loopback, vai ser pelo protocolo interno. Eu já vi muita gente falar, né, de provedores assim, que fala assim, pô, Adilson, mas por que eu já não uso só o BGP não daria conta do recado? O IBGP, o BGP interno que eu rodo dentro dos meus roteadores, não daria conta do roteamento público e privado? Por que eu separo as coisas? O que vocês têm em mente? Isso, BGP é lento. BGP é lento, é aquilo que a gente falou, né? A tabela de rotas demorar alguns minutos aí, de 10 a 20 minutos para atualizar, o SPF é mais rápido. A gente não pode esquecer também que essa divisão de tarefas, né, tem a questão da segurança e de performance, né? Algum problema que acontecer no BGP não vai impactar a gerência das caixas, porque elas estão fazendo via o SPF isso. Então, eu isolo os problemas de IGP e IGP, né? Então, o fato de usar dois protocolos também coloca isso. Os endereços privados não vão ser publicados para o mundo externo, é o meu mundo à parte, né? Então, eu isolo as coisas. Então, a ideia básica é essa. A boa prática é usar o SPF apenas para os meus IPs privados, para os meus links internos, né? Ponto a ponto do loopback. Usar BGP para IP público, porque o BGP tem essa vocação para trabalhar com grandes quantidades de dados aí, tá? A descoberta no caso do SPF é rápida, né? Os roteadores confiam uns nos outros, e a descoberta de vizinhança, inclusive, é automática, né? Eu não preciso declarar vizinhos no SPF, por exemplo. Ao passo que o BGP, o trabalho é bem manual, é bem artesanal, né? A tem que configurar a vizinhança com B, B com A. Então, assim, eu tenho cuidados maiores ali. E uma coisa que está trazendo que é interessante, o roteador que está do outro lado, no caso do BGP externo, né? Nem sempre é confiável. Não sei, eu não tenho controle das políticas que estão rolando no outro AS. Então, o BGP ele serve como
fronteira, né, como um demarcador, né, já que é um outro sistema autônomo que tem outro controle de política. Eu tenho, então, um protocolo externo, ele vai me ajudar também a definir aí as regras com o que está vindo de fora, daquilo que eu não tenho controle interno propriamente dito. Bom, como eu falei, basicamente loopback, link ponto a ponto, é o que o protocolo interno vai cuidar. Rota de cliente, IP público, redes internet, até para manter a independência da topologia interna, né? Eu vou estar usando o BGP, como vocês mesmos comentaram aí no chat. Então, a estrutura inicial que a gente vai estar trabalhando vai ser essa, pessoal. A gente vai ter aí, dentro do AS, a gente vai ter aqui o roteamento, o SPF, roteamento interno, para manter a estrutura, né? A gente vai fechar a seção BGP entre os roteadores via loopback. E qual que é a vantagem disso, né? Então, vamos imaginar que eu tivesse 3 roteadores aqui, tivesse um roteador ali, o 1.1.1, 2.2.2, 3.3.3.3, né? Seriam 3 roteadores aqui. Se eu faço a vizinhança pelas loopbacks, vamos imaginar que o link entre 1 e 2 caiu, o link direto. O roteamento interno que eu montei via o SPF, rapidamente consegue encontrar o melhor caminho para o 1 chegar no 2, fazendo o caminho mais longo, né? Fazendo o caminho 1, 3, 2. Então, o SPF também, como é um protocolo mais rápido para atualizar essas mudanças, né? Então, eu vou manter a seção BGP de pé. Mesmo que o link físico direto caia, eu consigo fazer a volta pelo caminho mais longo, tá? Então, assim, a nossa boa prática ali, apesar do BGP poder ser estabelecido, né, pela interface física, né, é o IP dessa porta do roteador 1 fechando sessão com o IP da porta do vizinho do roteador 2 diretamente conectado. Uma boa prática é fechar com loopbacks, porque se o link físico deixa de existir, eu posso ter caminhos físicos alternativos para chegar no link redundante. Então, o trabalho que a gente vai ter até sexta-feira, até o final do curso aí, tá? Nós vamos habilitar o SPF, começando hoje à tarde. Habilita o SPF, para os roteadores internos poderem se falar. Habilita o IBGP, para que os IPs públicos das localidades possam ser transportados de um ponto a outro. E, por último, vai habilitar o EBGP, né? O BGP externo, para que o meu AS, o meu sistema autônomo, consiga conversar com os AS vizinhos aí, tá? Essa apresentação, na verdade, do roteamento é mais uma introdução. A gente vai ter aqui até a hora do almoço mais 2 apresentações, né? Eu vou começar a falar especificamente do SPF mesmo, né? E depois do BGP. O BGP é uma coisa que vai se estender aí até sexta-feira, né? Um protocolo extremamente complexo aí. E como eu falei, o grande foco aí é a questão dos filtros, das políticas de entrada e saída. Isso que vai ser o nosso principal foco aí. Da parte de roteamento, tudo bem? Ficou claro? IBGP, o IBGP, como perguntaram ali, o BGP interno, eu vou fazer com que os meus roteadores transportem os IPs públicos de um lado para outro. Por exemplo, cada roteador desse aqui podia ser uma localidade, tem um /24 público, esses IPs públicos vão ser transportados por dentro do IBGP. Na verdade, a gente vai ver também que o IBGP consegue transportar os atributos que são aprendidos, né? Vocês vão ver, por exemplo, eu tenho 2 saídas para a internet, uma em cada roteador. Cada roteador aprende os caminhos para a internet e eu posso dizer para o meu vizinho interno, eu posso negociar com o meu vizinho interno, olha, eu tenho um caminho para chegar no Google e eu coloquei local preference 150, e você? Eu também tenho um caminho para chegar no Google,
só que está setada a preferência 200. 200 é melhor, é maior do que 150. Então eu posso sair para o Google por mim, e o meu vizinho sabe que eu tenho um caminho melhor, ele pode vir também. Então esse tipo de negociação dos caminhos também é feito pelo IBGP, tá? A gente vai ver isso com mais detalhes quando a gente vai fazer a configuração deles. Que mais aqui? O local preference é do BGP e não do SPF, né? Tanto o prepend quanto o local preference são do BGP, Luiz. Mas a gente vai estar vendo isso quando for falar dos atributos, tá? Calma. Como diria Jack o Estripador, vamos por parte. Eu vou começar a falar do SPF primeiro, depois a gente vai falar do BGP. A gente tem até sexta-feira para terminar. Realmente, o ISIS, a pessoa está perguntando do ISIS, né? O Intermediate System to Intermediate System é tipo um concorrente do SPF, né? Geralmente, ISIS ele é usado por uma rede maior, né? Por exemplo, onde que eu já vi ISIS? Né? Em duas situações, ou dentro de uma grande operadora, né? Uma Embratel da vida, uma Telefônica Vivo da vida tem ISIS, porque ISIS, vamos dizer assim, ele consegue trabalhar com áreas maiores, com a quantidade maior de roteadores e rotas também. Mas, assim, nem todo roteador suporta, né? Se você tem um provedor pequeno, médio, por exemplo, ISIS não roda no MikroTik, por exemplo, né? Então, assim, ou então um grande data center, né? O pessoal costuma rodar ISIS também num grande data center. Então, é fora da maior parte da realidade ali dos pequenos e médios provedores. O que o pessoal usa mesmo é o SPF, que é o que a gente vai ver no curso. O Marcos está colocando um complemento também. ISIS também o pessoal usa em equipamentos que usam OSI puro, né? Porque o ISIS, na verdade, Marcos, é o protocolo de roteamento criado, né, para o modelo OSI, né? Era o CLNS, que era o endereço. O ISIS não foi nem criado para rodar IP, na verdade, né? Ele foi criado numa outra era, né? Mas sim, a grande questão é essa. Então, isso que a gente vai estar vendo mais aí são as questões relacionadas ao SPF. O SPF é o que realmente a gente tem na prática, principalmente em termos do Brasil, para os provedores de internet, né? Que é o nosso foco maior do curso aí. Por isso a gente vai estar fazendo... os laboratórios usam MikroTik e Linux, né? Então é isso que a gente vai estar usando nos cenários de laboratório da tarde aí. Bacana? Deixa eu pegar, então, vamos começar a falar de OSPF. Eu vou mudar a apresentação aqui, para a gente falar agora do OSPF. Bom, algumas coisas com relação ao OSPF ali, né? Primeira coisa, né, vem a própria questão do nome, né? Tem gente que tenta traduzir o SPF, é o primeiro caminho mais curto aberto, né? Na verdade, como diria Jack o Estripador, vamos por partes. Primeiro, o OD Open é que é um protocolo aberto. Sim, o SPF é um protocolo multivendor, por isso que é um protocolo também amplamente utilizado, né? Praticamente todos os fabricantes de roteadores aí suportam SPF. É um protocolo aberto que tem um algoritmo criado por um pesquisador lá de uma universidade na Holanda, lá, da Ajaxtra lá, que é o SPF, né, que é o Short Path First, né? É o algoritmo que vai escolher o caminho mais curto, né? O caminho mais curto é o que tem prioridade, é o primeiro caminho a ser escolhido. E essa história de ser curto, na verdade, né, é um curto entre aspas, né? Quando as pessoas veem isso, dá a entender que o curto é o menor número de saltos, né? Como se fosse um hippie da vida, mas não é. O caminho mais curto para o SPF é aquele caminho que tem a somatória de custo menor. Mais curto é que tem custo menor.
E o custo no SPF, geralmente ele é calculado baseado na largura de banda, tá? A largura de banda do link e o custo são grandezas inversamente proporcionais. Quanto maior a banda, menor o custo. E, obviamente, quanto menor o custo, é porque eu tenho uma banda maior, tá? Às vezes isso aqui passa meio que desapercebido, né? Se eu não me engano, por exemplo, me corrijam depois se eu estiver errado, quem trabalha com MikroTik, eu acho que no caso lá, as interfaces do SPF, elas geralmente já vêm com um custo padrão, né? Então, se é uma porta de 10 mega, 100 mega, 1 giga, 10 giga, ele já atribui um custo automático ali para as interfaces. Mas, na verdade, você tem uma tabela de referência disso em uma relação de custo e largura de banda. E em alguns fabricantes você consegue alterar automaticamente isso, né? Quando a banda da interface, né, o bandwidth é alterado, o custo é recalculado automaticamente também, tá? Então, assim, isso depende muito do fabricante, né? É até uma coisa complexa de estar comentando, o pessoal começa a falar, não, porque você fala mal do MikroTik. Não é isso, pessoal, mas é que o pessoal tem essa ideia. Mas a primeira coisa é ver, o SPF, o custo é dinâmico. O custo varia de acordo com a banda, tá? O custo varia de acordo com a banda. Isso é uma coisa importante de se lembrar do SPF. Como é que funciona o SPF, né? O SPF, basicamente, cada roteador declara para o vizinho quais são as redes que ele conhece, tá? Quais são as redes que ele efetivamente conhece. E baseado nisso, é feito o estabelecimento e a manutenção da adjacência, da vizinhança. O que acontece? Para estabelecer vizinhança, eu precisaria, então, todo mundo teria que aprender todo mundo, né? Fazer um full mesh de OSPF, fazer com que todo mundo conheça todo mundo. Se fosse ser assim, né, num ambiente compartilhado, quando eu tenho vários roteadores que são vizinhos uns dos outros, fazer full mesh é muito trabalhoso, né? E ocupa muito recurso da caixa. Então, o SPF, ele cria uma coisa que é o tal do DR, né? O Designated Router. O que é o DR, né? O DR, assim, se a gente fosse fazer uma comparação com o BGP, para algumas pessoas que conhecem mais do BGP, o DR é como se fosse o Route Reflector do SPF. Todo mundo vai fazer vizinhança com o roteador designado. Então, quando algum roteador anuncia uma rota no SPF, ele anuncia para o DR, e o DR repassa a rota para os demais. Então, essa ideia de ter um roteador designado, quando você tem vários roteadores que são vizinhos uns dos outros, né, é mais para fazer replicação automática de rotas. Então, eu tenho lá vários routers, eles são vizinhos do DR. O DR, ele aprende todas as redes. Quando uma rede nova é enviada, né, uma LSA, né, um Link State Advertisement, mudança de rota é enviada para o DR e o DR replica para todo mundo. Para que isso aqui funcione mesmo, na verdade, a rede OSPF tem mais uma figura aí que é o BDR, né? Que é o Backup Designated Router. Então, eu vou ter aí mais um roteador, que é o roteador de backup. Os roteadores precisam ter vizinhança só com o DR e o BDR. Se o DR morrer, o BDR assume a funcionalidade como roteador designado. Uma coisa legal no SPF é que, assim, o SPF ele só propaga atualizações incrementais. Esse é o grande segredo do SPF, né? É diferente dos protocolos de roteamento antigo que você tinha ali, tipo o RIP, né? Eu brincava com o pessoal nas aulas de roteamento, né, dizendo assim que construir rota com RIP era que nem construir um castelo de areia na beira da praia, né? Você pode marcar no relógio, né? Depois de 30 segundos vem a onda de broadcast ou multicast, dependendo da versão do RIP, e derruba o castelo. Tem que construir tudo de novo.
Então, construir rota com um hippie da vida era um eterno recomeçar. Era um Geisel, né? O velho fiel, né? Você marcava lá, a cada 30 segundos, dava uma erupção de broadcast lá, apagava todas as rotas e tinha que reconstruir as rotas de novo, tá? Já o SPF é muito mais estável, né? O SPF ele faz o quê? Se eu ficar meia hora com a rede, com nenhuma mudança acontecendo na rede, simplesmente a rede vai continuar como estava. Nenhuma LSA foi enviado, né? Então, LSA, os avisos de estado de ligação, né, os Link State Advertisement aí, só vão ser trocados quando houve alguma mudança no estado do link. Por isso que a gente chama isso aqui, é um protocolo Link State, né, um protocolo baseado no estado do link. Quando uma rede cair, quando uma rede subir, é que vai ser propagado. Se mudança ocorrer, a rede ficou estável, eu não gerei tráfego à toa, tá? E o algoritmo do Dijkstra ali, né, o algoritmo do SPF, da escolha do caminho mais curto, vai nessa árvore de ligações estável criada, ele vai encontrar o melhor caminho. Então, tem algumas coisas que são interessantes da gente entender, né? Na verdade, no SPF, eu não dependo direto do vizinho para aprender a rede. Eu dependo do banco de dados. Assim, a analogia que eu uso, né? A analogia mais didática que eu uso para entender o SPF e a ideia do link state é assim: faz conta que o SPF é o motorista de táxi da nova geração aí, que ele tem um GPS instalado ali, né? Então, assim, ele tem todos os caminhos, né? Se ele vai dirigir pela cidade de São Paulo, o GPS tem todos os caminhos para todas as redes, né? Para todas as localidades, né? Então, se ele quer chegar no centro, independente de onde ele está, na zona norte, sul, leste, oeste, o banco de dados ali, o GPS traça a melhor rota do ponto em que ele está, o ponto de partida é onde ele está no mapa, até o destino. E ele vai trazer o caminho mais curto, o melhor caminho. Os protocolos de roteamento antigo, como o RIP, né, que era o vetor de distância, era aquele motorista à moda antiga. Ele não tem GPS. Quando ele não sabe, ele abre o vidro do carro de maçaneta, né, para realçar os velhos tempos, e pergunta lá: meu, você sabe onde é que fica a rua tal? Aí o cara explica mais ou menos para ele, ele anda um pouquinho mais para frente, daqui a pouco, se ele se perder, ele pergunta para o outro vizinho, né? É o que os americanos chamavam de roteamento por boato, né? Vai fazendo, perguntando para um, para outro, até chegar no destino. Então, o SPF não depende dos vizinhos, ele já tem uma visão do todo. O SPF Database é a visão de todos os saltos que tem que ser dado até chegar no destino final. Então, essa é a grande vantagem, né, do SPF em relação a protocolos mais antigos, como o RIP aí, tá? Outra coisa que é interessante aí com relação ao SPF é a questão da hierarquia, né? O SPF usa aquela metodologia lá do dividir para conquistar. Se eu tenho uma rede muito grande, tá? E imagina, por exemplo, uma rede grande, que eu falo assim, uma grande operadora, é muito comum ter numa localidade aí 400, 500, 600 roteadores ou mais dentro de uma única área. Se eu não tivesse divisão de uma única localidade, né? Se eu não tivesse divisão por áreas numa determinada localidade, eu teria problemas de performance, né? Porque imagine o seguinte, se eu tenho 500 roteadores e todo mundo é vizinho de todo mundo, ou então todo mundo é vizinho de um único DR, né? Escolhido aí. Quando uma rota mudar, eu vou ter que avisar o DR e ele vai ter que propagar isso para as outras 499 vizinhos, né? Para os outros 499 vizinhos. Imagina o tamanho do broadcast ou do multicast que teria que ser feito aí, né? Para que todo mundo seja avisado que a rede mudou.
Então, para melhorar a performance, o que foi criado? A gente tem uma estrutura hierárquica, né? O SPF ele tem uma área 0, que é o backbone, né? Tanto é no MikroTik o pessoal coloca lá como backbone area, né? Como área de backbone. Em volta da área 0, você tem as outras áreas periféricas, né? Área 1, 2, 3, 4, 5 e assim por diante. Na verdade, o campo de área é um campo de 16 bits, né? Então, você poderia ter aí mais de 65 mil áreas diferentes, né? Em volta, orbitando aí em volta da área 0. E o pré-requisito é, um roteador da área 1 precisa passar pela área 0 para falar com a área 2. Eu não posso pular a hierarquia, né? Eu não posso a área 1 falar direto com a 2, não. 1 manda para 0 e a 0 manda para 2. Então, aí, um plano de endereçamento também é fundamental, né? Geralmente, o que o pessoal faz? Quando eu tenho uma rede dividida por várias áreas, né? Eu vou ter ali, por exemplo, a área 0 é o 10.0 alguma coisa. Os links ponto a ponto e loopback aqui dentro. A área 1 vai ser 10 alguma coisa. A área 2, 10.2 alguma coisa. E daí o que acontece? Isso facilita, diminui a tabela de rotas. Porque você imagina, quais são as redes que podem existir dentro da área 1? Pode existir o 10.1.0, 10.1.1, 10.1.100, 10.1.200. Pode existir muitas redes 10.1, pode existir muitas redes 10.2. Mas esse roteador de borda aqui, ó, o ABR, né, que faz a borda entre as áreas, o que ele fala para a área 0? Ô, pessoal da área 0, tudo que for 10.1 está atrás de mim. O cara da área 2 também fala assim, esse roteador de borda fala, tudo que for 10.2 está atrás de mim. Então, ao invés, vamos imaginar que eu tivesse aí 256/24 dentro desse /16 aqui, ó, ao invés dos roteadores de borda propagarem 500 rotas aqui dentro da área 0, só vai ter duas rotas de resumo, né? Tudo que for 10.1 está atrás desse primeiro router, tudo que for 10.2 está atrás do outro router. Então, isso aqui diminui o tamanho da tabela de rotas, né? Tabela de roteamento saudável é tabela de rotas pequena, tá? Então, sumarizar ajuda a diminuir o tamanho da tabela de rotas. Eu já vi muita gente, e é uma coisa muito comum, né? O pessoal falar assim, não, esse negócio de dividir em área é coisa para gente muito grande. Eu tenho meu provedor que é pequeno, ou mesmo médio, tudo na área 0, eu não divido nada, não. Eu coloco o SPF tudo na área 0 mesmo e acabou. Acho que dividir em áreas é uma coisa só para gente muito grande. Aí você pega, por exemplo, me corrija se estiver errado, né? Você pega o provedor ali que trabalha com PPPoE, né? Aí ele trabalha com PPPoE e na verdade, é gerada uma rota de host para ele. Para cada assinante lá, ele está gerando uma rota /32. Se ele tiver lá 2, 3, 5 mil assinantes, então eu vou ter 2, 3, 5 mil rotas /32 que está rolando no PPP, e que isso aí eu estou deixando isso rolar também dentro do meu mundo SPF. Quer dizer que o cara, quando começar a crescer também, ter mais, vou para 5, 10 mil clientes, eu vou ter 5, 10 mil /32 rotas de host espalhadas ali, isso pode começar a ficar pesado, né? Então, só um exemplo. Então, geralmente, né, uma boa prática seria você pensar quando é ideal você separar em áreas distintas, né? Para que você tenha melhor performance também dentro do mundo SPF, que aí o que eu vou propagar somente o que é 10.1 da região 1, o que é 10.2 da região 2 e as redes confinadas aqui. Se a rede subiu ou desceu, né, a mudança, o LSA dizendo que essa rede subiu ou desceu, se propaga apenas dentro dessa área e não dentro das demais, né? Então, a ideia de área é poupar, diminuir o tamanho do broadcast, ou do multicast, na verdade, né? Já que o SPF trabalha com multicast para fazer a divulgação dessas redes aí.
Tranquilo com relação a isso? Com relação a isso? Tem um zilhão ali. O pessoal só usa. Beleza. Aí depois a gente abre no finalzinho, né? Como eu falei, tem bastante coisa. A gente está no SPF. O BGP, que realmente é o grande mundo que a gente vai começar a falar depois. Algumas características, algumas coisas importantes para se lembrar ali com relação à configuração do SPF que vai ser feita à tarde. Cada roteador precisa ter um identificador único, um identificador de 32 bits. Nem que esse identificador seja 1.1.1.1, 2.2.2. Cada roteador tem um ID único, porque eu não posso fazer vizinhança comigo mesmo, né? E nem com ninguém que está com o ID vazio. Então, tem que tomar o cuidado de cada caixa ter um identificador único. As áreas, fazer a divisão de áreas correta. Eu só posso ter vizinhança, a vizinhança ponto a ponto só pode ser feita com alguém que está na mesma área que eu, né? Então, nesse exemplo aqui, né, esse roteador aqui de borda, ele tem uma perna na área 0. Então, tanto de um lado quanto do outro, ó, os dois vizinhos aqui estão na área 0. Aqui, os dois lados estão na área 1. Na área 1. Eu não posso ter uma vizinhança em que uma perna está numa área e outra perna está na outra. O link, o enlace pertence todo a uma única área aqui, tá? Outra coisa que eu acho que é interessante comentar também é o seguinte, né? Uma boa prática. O seu roteador de borda, preferencialmente, no máximo que ele seja borda entre 3 áreas, tá? Que seria a área 0 e mais 2 no máximo. Porque o roteador que é ABR, ele tem uma perna em cada rede, em cada área. E ele vai estar vendo as atualizações de todas essas áreas. Pode ser um ponto único de falha, né? Se ele morrer, perder a ponte entre mais do que a área 0 e outra área. E também pode, em termos de performance, não ser algo legal também. Outra coisa, às vezes você tem uma área muito distante que não é possível ela ser adjacente, né, a ser vizinha à área 0. Existe uma gambiarra aí que é chamada de Virtual Link, que poderia ser usado aí. Qual que é a ideia do Virtual Link? Ó, vamos imaginar que eu tenho, atrás da área 2, eu tenho uma área muito distante que eu não consigo ter um roteador aqui. Sei lá, é a área 51. A área 51, ninguém sabe o que tem lá dentro, né? Se tem alienígena, se tem o que tem lá dentro. Então, a área 51 está muito distante para ser vizinha adjacente da área 0. Então, eu posso usar a área 2 como trânsito para chegar até a 0. Eu tenho uma configuração que cria uma espécie de túnel, né? Na verdade, túnel entre alguém que fala 51 e área 2 e alguém que fala e área 2 e área 0. Eu costuro um túnel entre os ABRs, né? Entre os roteadores de borda, para eu conseguir injetar a rota da 51 por dentro da 2 para chegar na 0 e ela repassar para os demais. Mas, assim, isso não é a regra, né? Virtual Link é a exceção. Quando eu não puder chegar, quando estiver muito distante fisicamente da área 0, poderia fazer isso, mas o ideal é evitar esse tipo de coisa, tá? Bom, na verdade, toda a transmissão do SPF ela é feito via multicast. Então, a gente tem os endereços multicast. No caso do IPv4, são os endereços 224.005 e 224.006. No caso do IPv6, é o FF02, 5 e 6, que são os endereços utilizados aí para comunicação, na verdade, do DR para todo mundo e de todo mundo para o DR, né? Essa é a ideia dos endereços. Então, assim, uma coisa importante, a gente vai estar fazendo na tarde configuração de USPF. Que versão de USPF a gente vai estar usando, tá? Nós temos aí a versão 2 do SPF, que foi criada para IPv4, e a versão 3 do SPF, que foi criada para IPv6. Nota-se o seguinte, originalmente foi criada para IPv6, tá?
O SPF V3, ele sofreu uma atualização nessa RFC aqui, nessa 5838, que ele passou a suportar address families, né? Então, agora eu posso configurar tanto o V4 quanto o V6 no mesmo protocolo. O SPF V3, ele pode dar conta tanto do IPv4 quanto do IPv6 com a mesma configuração. Antigamente, tinha que configurar os dois protocolos, né? O V4 o SPF V2 só para IPv4 e o SPF V3 só para V6. Hoje em dia, não mais. O SPF V3 já dá conta das duas famílias aí. V2 e V3 são muito parecidos, né? Os mesmos tipos de pacotes, formação de vizinhança. Algumas diferenças aí que você vai ter entre os dois, né? Primeiro, a questão do ARIA ID, ele continua sendo de 32 bits, né? Então, isso é um pouco decepcionante para as pessoas que estão acostumadas a configurar lá IPv6 e queria dar lá um show IPv6 neighbor, né? Num Cisco da vida, ou um display, o SPF peer, num Huawei da vida aí, e verificar que o ID do vizinho, como 2001 DB8, Baba Baby, Baby Baba, não tem, né? O ID é de 32 bits. Então, se você ver ali 1.1.1.1 ou 2.2.2.2, também é o identificador, mesmo se o roteador fala V6. Não tem ID de 128 bits, o ID continua sendo de 32, né? O identificador da caixa. E uma diferença também é assim, se você tem uma configuração IPv4, geralmente o ID, a maioria dos roteadores pega o ID da maior loopback da caixa. Então você não precisa colocar o ID no braço. Como o ID é muito diferente, né, do IPv6, se eu não tiver IPv4 na caixa, você vai ter que colocar o ID no braço se você tem uma implementação, por exemplo, IPv6 only, né? Só tem IPv6, só tem endereço V6. Então não tem nenhum endereço de 32 bits que vai servir para ser escolhido como ID. Vai ter que colocar o ID no braço na implementação do V6, tá? Essa é uma diferença ali prática. Assim, você tem LSAs novas que foram criadas ali, mas que assim, eu preciso de LSA nova para suportar os endereços link local, né? Os FE80, suporte FE80, tem um anúncio específico para isso, mas as configurações em si estão muito parecidas, não tem grandes mudanças de configuração aí do V2 para o V3. Uma mudança mais robusta é a questão da autenticação, né? No SPF, na versão 2, o SPF tinha um método de autenticação próprio. Então, tinha uma configuração de autenticação por interface ou por área que você fazia lá no SPF, V2. No V3, ele passa a confiar no IPsec, tá? Então, a autenticação, você pode configurar? Pode, mas você tem que configurar IPsec para fazer a autenticação dos seus pacotes dos dois lados, né? Configurar IPsec nos roteadores que vão estar trabalhando com isso. Aqui, o que ele está colocando ali, algumas coisas que ele coloca ali importantes. Ele sugere que você não redistribua, por exemplo, você pegar as rotas do SPF, por exemplo, e redistribuir para dentro do... Ao contrário, pegar as rotas do BGP e redistribuir dentro do SPF. Por quê? Daquilo que a gente tinha comentado ali, né? O SPF foi feito para redes pequenas, né? O SPF foi feito aí para até 50 mil rotas, ele escala bem. Só que o BGP tem mais de 800 mil, né? Então, se você dá um redistribute muito louco lá e vazar todas as rotas do BGP dentro do SPF, simplesmente você vai travar, o SPF não vai funcionar corretamente. O SPF,
assim, a sugestão é apenas para infraestrutura interna, ponto a ponto e loopback, né? Então, barra 32 para loopback, ou barra 128, não, ou barra 128 para IPv6, né? No caso das loopback. Ponto a ponto vai colocar barra 30 ou 31, ou 126, 127. Então, assim, mas de toda forma, né, o SPF para IP privado, para infraestrutura interna, não redistribuir, não jogar IP público para dentro do SPF, né? Acho que essa é a ideia maior que ele está trazendo aqui para a gente. Ok, pessoal. Com relação ao SPF, antes da gente começar o BGP propriamente dito, né? Que é a cereja do bolo do curso. Alguma outra coisa com relação ao SPF? O Kleber, ele colocou uma coisa boa assim, né? O Router ID tem cara de IP, tem cheiro de IP, parece IP, mas não é, né? É igual aquela propaganda do Denorex ali. Os mais antigos entenderão. Os que têm RG baixo como eu entenderão, tá? O Router ID é agnóstico, né? Ele só tem uma aparência de 32 bits. Então, no V4 ele aproveita o IP, no V6 não tem como ele aproveitar. Tá? Essa é a grande questão. Se eu posso unir áreas zeros, então, tem gente que usa... É possível, por exemplo, você tem uma fusão de dois AS, né? Acho que é o que o Ike está comentando ali. Eu tenho duas áreas zero que já existem, de duas operadoras, dois provedores diferentes. Eu poderia fazer virtual link para unir duas áreas zero distintas. Essa é um segundo uso do virtual link, né? Eu poderia fazer o uso do virtual link para unificar duas áreas zeros. Também. Que mais ali? Alguma coisa com relação... O SPF vai ser bastante útil para a gente. Sim, a ligação lógica ou física. A vizinhança, na verdade, é lógica, né? A vizinhança Tá, agora acho que eu entendi assim. O que você está querendo dizer com relação à vizinhança físico-lógica no SPF, né? Propriamente dito. Vizinho ou SPF, geralmente é vizinho diretamente conectado. Tá? Aquela história do vizinho com o BGP multi-hope e vários saltos, isso aí funciona no BGP. Tá? Não tem o SPF multi-hope, alguma coisa do gênero. Geralmente as vizinhanças do SPF são vizinhos diretos. Ele faz a descoberta do vizinho diretamente. Tá? Outra coisa, aquela eleição do DR que ele fala ali, ele só existe quando tem multiponto. Por exemplo, se você tem dois roteadores diretamente conectados, teoricamente não deveria haver vizinhança. Aliás, isso é uma coisa legal para se pensar, tá? Vamos imaginar, eu tenho dois roteadores ali, isso acontece muito na vida real, né? Eu tenho dois routers ali. E esses dois roteadores, eles têm um link ponto a ponto. Então, teoricamente, você concorda? Não tem por que ter eleição aqui, tá? Por quê? Eleição é quando você tem muita gente que quer ser vizinho, então você ter um DR diminui a quantidade de sessões que você tem que fazer. Só que se você só tem um link ponto a ponto, esse cara aqui, ele seria um cara, de um lado seria eleito DR, o outro lado seria eleito BDR, né? Backup Designated Router. Então, para que ter isso? Então, eu posso abolir a eleição quando eu tenho links ponto a ponto. Eu posso abolir a eleição. Só que, assim, se eu tenho uma porta Ethernet, aí que está o problema, né? Se esse lado aqui é uma E0/0, e esse outro lado também aqui, né? De E0/0 até E0/0. Ethernet é uma tecnologia multiponto.
Então, por padrão, ele vai fazer a eleição sim, e vai ter o DR eleito de um lado e o BDR eleito do outro lado, tá? Para evitar isso, então, uma boa prática que geralmente a gente assume, quando o link é ponto a ponto, na maioria dos fabricantes, a gente sugere que você coloque ali, tipo um comando do gênero, né? Você coloque lá um IP, o SPF Network, o Network Type, né? Você mude o tipo de OSPF para ponto a ponto, né? Alguns fabricantes têm isso, você consegue mudar isso. Porque pelo comportamento padrão, ele não sabe se você vai estar ligado a somente um ou a vários. E isso aqui, de repente, é uma boa prática, por quê? Porque ele fica perdendo tempo fazendo eleição, usando tempo da interface, tempo precioso aí, né, que ele poderia usar para outras coisas, ele está usando para uma eleição que não tem porquê, né? Então, uma coisa legal é você fazer a remover a... Aqui eu estou dando só um exemplo, que a sintaxe vai mudar de acordo com o roteador, né, Wallace? Pode ser Cisco, HAL, eu só coloquei uma sintaxe genérica. O importante é desligar, né? Desligar a vizinhança quando o link é ponto a ponto. Eu ia... sim, no caso do HAL, sim, é verdade. Alguém tinha colocado lá, aquela sessão, acho que já perdeu, já sumiu ali, mas alguém tinha comentado. Geralmente as ligações, eu tenho vizinho físico, alguém colocou, mas o virtual link é lógico, é verdade. Tá só fazendo essa correção. O virtual link, na verdade, para estabelecer, basta que eu consiga chegar no router ID do outro lado, né? Por isso que muitas vezes colocar o router ID também no braço é uma boa prática, porque você tem certeza qual que é o ID do outro cara, né? Se você deixar ele escolher sozinho, pode ser que ele não pegue o ID que você queira. Mas, realmente, o virtual link, como o próprio nome diz, é uma vizinhança lógica e você estabelece com o router ID dos dois lados. Eleição. A eleição, como é que é o critério, né? Geralmente, né, as interfaces elas têm uma prioridade de eleição. Quanto maior, melhor. A maioria dos fabricantes coloca prioridade 1. Se eu coloco a prioridade na hora de eleição do DR, ela varia de 0 a 255. Onde 0, eu caço os direitos políticos do roteador, eu digo que o roteador é ficha suja, ele não pode ser eleito para nada, nem para síndico do prédio. E quando eu coloco 255, eu digo que a prioridade, na verdade, eu violo o painel, faço ele ganhar sempre a eleição. Qualquer semelhança com Brasília é mera coincidência, tá? Então, assim, a prioridade geralmente é no enlace para fazer a eleição e eu posso mudar a prioridade, geralmente na porta física que participa do ambiente multiacesso aí, tá? Basicamente é isso, né? Então, isso vai depender de cada fabricante, ter algumas variações aí com relação a isso, né? Então, os roteadores, o DR, o BDR é o backup, e os roteadores que não são eleitos nem para uma coisa nem para outra são os DR others, né? São os suplentes aí na falta, se não tiver nenhum DR ou BDR, eles poderiam ocupar uma das funções, né? Acho que basicamente é isso, né? Como a gente falou assim, o que é mais importante para a gente, para falar todos os detalhes do SPF, a gente precisaria de um curso de 40 horas só para falar do SPF, né? Tem bastante coisa aí. Mas o mais importante para a gente na infraestrutura aí é a gente entender que o SPF foi feito aí para trabalhar, no caso do provedor ali, para infraestrutura, ponto a ponto e loopback, tá? E que todos os IPs públicos vão ficar a cargo do BGP, como a gente vai fazer daqui a pouquinho.